recebendo o Genival. Doutor Genival, né? Mas o doutor é tão jovem. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Olha, na nossa reunião de pauta, geralmente é uma reunião assim que a gente vem cheio de ideias para o programa, né? E aí, às vezes até demora, porque a gente fica, vamos falar desse assunto, vamos falar daquele outro assunto, vamos, né? Assim. E lá surgiu essa ideia para falarmos de cotas raciais, porque até hoje, essa é uma lei já que deve ter quanto tempo? Nós não temos uma lei específica contra isso, nós temos diversas leis de cunho estadual. O Rio de Janeiro foi o estado pioneiro a instituir uma lei que regulamentava as cotas sociais. E mesmo essa lei do Rio de Janeiro, que, salvo engano, ela foi regulamentada em 2001, no Rio de Janeiro, ela já sofreu alterações devido a essa complexidade do assunto, né? O assunto é muito complexo. Mas no governo anterior ao da presidenta Dilma, se falou muito nisso. Exatamente. Né? Teve muita repercussão, e aí tem gente que se manifesta contra, então por isso que nós convidamos você, viu? Para você esclarecer tudo isso pra gente. Eu agradeço o convite e parabenizo você pela coragem de tratar de um tema tão complexo, tão complicado quanto Ah, mas aqui nós somos corajosos. Estamos aqui para isso. Antes da gente conversar, o Departamento de Jornalismo aqui do TJ Aparecida, né, daqui da TV, eles fizeram uma matéria, eu queria que você assistisse junto comigo. Vamos lá? A decisão do STF não diminui a polêmica entre os estudantes. Quem está se preparando para entrar na universidade acha que sai no prejuízo. Só para estudantes de escolas públicas, para negros eu sou contra. Para negros eu sou contra. Você está aumentando mais o preconceito que existe ainda na cabeça. Deve ser um fator sim equilibrado. Deve haver sistema de cotas sim, para negros, lógico, que têm direito. Deve haver para as outras pessoas de outras etnias também. Nem todos são contra. As cotas seriam uma maneira justa para dar mais igualdade ao acesso à universidade. O sistema não é um sistema de preconceito, é um sistema de inclusão social. Esse povo foi dizimado, foi subtraído. Tudo que as pessoas, a população branca pôde absorver deles, absorveu. E hoje a gente deve alguma coisa a eles. O que beneficia Tatiane. Aluna de um cursinho popular de pré-vestibular, ela tenta uma vaga para cursar serviço social. Eu quero muito realizar, fazer a diferença, né? Por isso eu escolhi o serviço social, porque eu acho que para mim vai acarretar melhoria e eu vou poder passar o que eu quero para as pessoas. Ela acredita que as cotas podem ajudar, por isso é favorável à reserva de vagas tanto em universidades públicas quanto privadas. As ações afirmativas são para isso, para estar sanando a desigualdade. Então, se a gente quer criar uma igualdade, então isso vai fazer com que a igualdade na educação, na economia, favoreça a população negra. Das 59 universidades federais, 25 adotam cotas para estudantes negros, pardos ou índios. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi unânime. Todos os ministros votaram a favor do sistema de cotas para negros em universidades públicas. Uma das ações contrárias foi proposta pelo DEM. O partido alega que este tipo de reserva de vagas prejudica o próprio combate ao racismo. Este sociólogo diz que é preciso fazer mais do que facilitar o acesso de negros ao ensino superior. Essa desigualdade educacional não se encerra somente na discussão educacional. Ela se projeta no mercado, ela se projeta na autoestima dos povos, ela se projeta na percepção real que as pessoas têm desses grupos excluídos. Então, a partir do momento que o Estado aceita, cria, concebe o sistema de cotas, ele impulsiona os jovens a buscar caminhos alternativos de afirmação da sua subjetividade. Nossa, tem assunto pra gente agora, hein? Complicado. E é bom a gente esclarecer o seguinte, então você disse que o primeiro estado a tratar desse assunto de cotas foi o Rio de Janeiro. A regulamentar, né? Propriamente assim, nós temos algumas universidades que elas possuem alguns documentos internos que a própria Universidade de São Paulo, por exemplo, existe, no caso da USP, uma discussão enorme sobre a aplicabilidade de um sistema de cotas. A Faculdade de Direito, por exemplo, para ingresso no programa de mestrado, ela possui um sistema para uma determinada área, onde ela privilegia negros e pessoas que são socioeconomicamente, que não se enquadram nesse contexto socioeconômico de classe média, né? Que é um padrão para São Paulo, por exemplo. Vamos ser bem sinceros, Genival, por que, digamos assim, né,
as pessoas que têm mais condição de estudar ficam tão revoltados com essas cotas. Por quê? Porque a gente viu ali na matéria, né? Acho que só conta, o segundo rapaz da matéria, ele usa uma frase importante. Não sei se foi exatamente isso que ele disse, mas ele menciona que o sistema de cotas, o primeiro menciona que o sistema de cotas é uma questão de fortalecer, né, ainda mais a questão do preconceito. O segundo fala que não é uma questão de aumentar o preconceito, de premiar o preconceito, mas de incluir, de fazer com que, de uma forma mais complexa, é difícil realmente discutir o assunto, se eu estou premiando uma determinada classe de pessoas em detrimento de outra classe de pessoas, isso é um preconceito. Hipoteticamente, ele é um preconceito. Só que ele é um preconceito necessário. Eu costumo dizer que esse é um mal necessário, né? No caso dos negros, dos índios no Brasil, nós temos aquele conceito de falar que são 500 anos de opressão a esses povos. Poxa, e aí a outra entrevistada disse isso, né? Nós devemos isso. Exatamente. Para quem colonizou o nosso país. É uma dívida do Estado para com essas pessoas. A situação ela se complica quando a gente vai discutir, por exemplo, cotas raciais, que são cotas partindo de um pressuposto étnico, e nós não incluímos, por exemplo, os índios, né? Nós tivemos um problema grave quanto a isso aí. Um manifestante, quando da decisão do STF, foi detido, a imagem vinculou e não pegou bem, obviamente, para o Brasil isso. Nós estamos, por exemplo, esquecendo de tratar dos índios. Então, a questão das cotas raciais, ele é um mal necessário. Tem lá, qual que é a nossa lei lá? Nós somos todos iguais perante a lei. Exatamente. Né? Muita gente se baseia nesse primeiro parágrafo, é isso? Exatamente. Você que é advogado aqui. O artigo 5º da Constituição Federal. Então, que diz que perante a lei nós somos todos iguais. Então, se isso fosse verdade... Só que nós temos um outro ponto, aí né? tem um ponto, então nós somos todos iguais, então no direito, por que ter cota? No direito nós costumamos falar que nós devemos tratar os iguais por iguais e os diferentes por diferentes. Esse artigo da Constituição Federal, na realidade, o que ele trata é exatamente essa igualdade com diferença. Nós temos, devido a essa supressão social que se exerceu durante esses 500 anos, um povo de etnia, de cor da pele mais escura, e aí eu não estou falando só do negro, eu estou falando do mestiço, do pardo, entenda-se como... Aliás, tem gente que nem sabe que cor que é. Exatamente. Outro dia eu ouvi uma questão muito engraçada que fala que o Ronaldo, por exemplo, o jogador de futebol, ele não é considerado negro, apesar de vir de uma família de negros. E aí o Ronaldo ou o Ronaldinho? O Ronaldo Fenômeno. Ah, o Fenômeno. Exatamente, o Ronaldo Gaúcho, sim. Então, é difícil, né? Nós tivemos um problema na Universidade de Brasília, por exemplo, também foi muito falado esse assunto, se eu não me engano, em 2008, onde 2 irmãos gêmeos univitelinos foram classificados em situações diferentes. Eles eram idênticos, né? Várias revistas veicularam isso, a imprensa veiculou bastante. Um foi considerado negro pelos padrões da universidade e o outro foi considerado branco. Eu me lembro disso. Né? E observando, os dois são iguais, eles são idênticos, eles são gêmeos univitelinos. Então, gera esse incômodo, porque de uma maneira ou de outra vai premiar por um lado, né? Nós não podemos ser hipócritas de achar que não vai premiar a desigualdade, porque veja bem, o branco, nesse caso, ele vai se sentir discriminado. Genival, o que me incomoda, o que eu acho tão feio, é quando eu vejo comentários assim, mas eu estudei, me preparei para entrar na universidade, né? E aí agora, né, eu tive mais notas, né, e o outro lá por conta da cota, né, dessa abertura na lei, ele vai entrar no meu lugar, né? Aí a gente entra também no fator educação, que é aquela coisa, né? Quem não tem condição faz aquela vida estudantil na escola pública, né? Não consegue entrar nas universidades, né? O que já é um erro, né? Eu falo que são dois prédios que vão assim, ó, daqui a pouco um quer passar para o lado de cá, outro quer passar para o lado de cá. Não é assim? Exatamente. Vamos explicar para você de casa, olha. Quem pode, né, as famílias mais abastadas, colocam seus filhos desde pequenininho nas escolas particulares, que aqui no Brasil a gente sabe, né, que oferece o melhor ensino. Então vai lá estudando, aí tá pago, né?
Eu acho muito justo dizer que eu não estou falando contra, não. É que, graças a Deus, os pais podem fazer isso. Exatamente. Né? A gente paga imposto? Não tem. Né? O estudo bom que a gente deveria ter. Né? E aí, o que acontece? Quando chega num determinado, e ao invés do pessoal querer continuar estudando nas escolas particulares, não. Aí eles querem ir para as escolas federais, né, estaduais, USP, né, da vida... Né? Que aí são as melhores, então não está errado, tipo assim, né? Eu sempre discuti isso, Mas né? você vê que o grande, talvez, a grande sacada da discussão das cotas seria a utilização de cotas sociais e não raciais. A discussão, ela acaba girando em torno disso. Qual que é a problemática que nós temos hoje? Se mudar só o nome, melhor? Você acha? Antes fosse, eu vou tentar explicar para vocês. As cotas raciais, obviamente, são cotas onde nós levamos em consideração o fator étnico, e as cotas sociais nós levamos em consideração a situação socioeconômica desse candidato a uma vaga em universidade pública. O que nós temos de problema quanto a isso é que, no caso de uma maneira bem ilustrativa, eu não consigo, por exemplo, criar um negro. Eu não crio um negro, eu não crio um índio. Isso é um fator natural, ele nasce assim. Mas eu consigo, de uma maneira fraudulenta, forjar a uma pessoa que pretenda fazer uso de cotas sociais, por exemplo, uma situação socioeconômica menos favorecida. Eu posso muito bem, por exemplo, fazer com que meu filho estude em escola pública para que ele faça... para que ele entre, se enquadre nessa situação de cotas sociais lá na frente. Eu posso, por exemplo, dentro de casa, reforçar, contratar um professor particular para melhorar isso, e lá na frente, de uma maneira ou de outra, eu terei me utilizado de um fator fraudulento, porque eu teria condições de mantê-lo. É o jeitinho brasileiro. Exatamente. Que a gente sabe que acontece, infelizmente. Eu sou completamente a favor das cotas, que as cotas sejam sociais e não raciais. Só que nós temos que ter um entendimento de que as cotas raciais, para este primeiro momento, é esse mal necessário que eu falei para você. É necessário que nós apoiemos as cotas raciais neste momento, mas que elas não se perpetuem. Esse é o ponto-chave. Por um tempo precisa, digamos. Exatamente. Assim. Agora me diz uma coisa, nós estamos falando muito de universidade e tudo, mas isso funciona. Você lembra daquele... Tem um programa, né, um reality show, que existe lá. Se tem 10 participantes, um tem que ser negro. Isso é visível, todo mundo vê isso, né? E aí já seria cotas sociais, então. Exato. A questão de essa cotização, ela acontece em diversos fatores, em diversos âmbitos. Nós tivemos ontem, por exemplo, eu ainda não tenho essa informação, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ontem eles se reuniram para discutir a possibilidade de utilização de cotas para o concurso de magistratura. Por exemplo, o STF, que é a nossa Corte Suprema, e que julgou recentemente o assunto das cotas raciais, ele tem um ministro negro. E arrasa, né? Durante toda a história do STF, o STF tem aí mais de 200 anos, né, de fundação, nós tivemos 3 ministros negros. Nossa. O que nós devemos entender nesse caso é que, assim, essa pirâmide, né, ela tem que ser tratada na base, obviamente. Eu tenho que melhorar a condição de acesso, de entrada do negro no mercado de trabalho, no ensino. Eu tenho que premiar exatamente isso na base, mas eu não consigo somente premiar isso na base. Eu tenho que tratar esse meio dessa pirâmide, e eu vou tratar o meio dessa pirâmide exatamente quando eu me valer de ações afirmativas como a questão das cotas raciais. Quanto que a gente tem hoje de população negra no Brasil? Porque nas cotas é 25%, não, 25% das universidades que aderem às cotas raciais, né? Segundo o último Mas censo, o que seria? nós são considerados negros, aí incluindo pardos, mestiços, 50,7% da população. Nossa, então tem que ser meio a meio. Se nós nos valermos desse percentual, nós deveríamos colocar esse mesmo percentual, aplicar esse mesmo percentual para os programas de cotas. Nós temos dois projetos de leis bem interessantes, um em São Paulo e outro a nível federal. Importante frisar um negócio. Nós temos uma lei a nível federal, sim, que trata de cotas. Só que essa lei, ela é uma lei que ela cria um programa chamado Diversidade na Universidade, que é um programa para fomentar a discussão sobre as cotas raciais. Não é uma lei federal que determina que as universidades federais separem uma quantidade de vagas para alunos que sejam negros ou
menos favorecidos socioeconomicamente. Nós temos 2 projetos de lei muito interessantes, um correndo a nível federal e outro tramitando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que tratam de percentuais muito próximos a esse, entre 40% e 50% de reserva de vagas para negros. Repito, é muito complicado e é muito perigoso se perpetuar algo assim, porque aí eu tiro 50% de possibilidade de outras pessoas a concorrerem a essas vagas, que devem ser de concorrência livre e aberta. Livre, verdade. Exatamente. Me conta a sua história. A minha história? Você é advogada há quanto tempo? Eu sou advogado há 6 anos, né? Sou formado em Osasco, São Sempre Paulo. Sempre estudou em escola particular? Sempre estudei em escola pública. Sempre estudei em escola pública. Você fez uso das cotas? Não fiz uso das cotas. Ainda hoje não fiz uso das cotas. Preciso. Olha. Não fiz. E quando você precisa preencher lá, qual que é a sua cor? Negro. 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 Nós temos no Brasil essa complicação, né? Porque minha mãe, por exemplo, é branca. Meu pai é negro e minha mãe é branca. Minha mãe é branca. É a miscigenação, que é a cara do Brasil, né? É a miscigenação. A minha mãe é completamente branca e meu pai é negro. Então, eu venho de uma família grande, são 7 irmãos. Se você olhar os 7 irmãos, são todos de colorações diferentes. Alguns mais escuros, outros mais claros. E o Brasil é isso, né? A identidade brasileira é isso. Outro dia eu estava conversando com... E você teve algum problema com relação a cotas na faculdade? Ou preconceito? Com relação a cotas, não. Eu acredito que preconceito, todo mundo de uma maneira ou de outra passou por algum... Eu passei algumas situações de preconceito na minha vida, mas, sinceramente, não as utilizei como algo depreciativo. Não, eu acho que são coisas que acontecem numa nação como a brasileira, né? Agora, o que você diria para os negros? Né? Porque muitos falam assim, nossa, que chato a gente precisar de cota. Exatamente. Por que não... Você não é um exemplo? Por que não estudou, não entrou na universidade? Não precisa, como você disse, essa lei é uma lei necessária, né? Mas não precisava ter mesmo. Exatamente. Né? Se viesse já isso da nossa educação, que todo mundo, independente de cor, de raça, né, de tamanho, tivesse que estudar, porque o caminho é a educação. O mundo ideal é que nós não necessitemos jamais de segregar para poder inserir. E é por isso que eu falei hoje no começo do programa dos rótulos. Exatamente. Como isso é ruim. Porque aí você rotula. Porque aí você rotula. Ah, é negro, não estuda. Exatamente. Ah, é negro, não faz isso. Exatamente. É negro, não merece essa função. Você compreende que nós não... isso vai partir, sempre tem que partir dos diversos núcleos da sociedade, inclusive do próprio negro. É verdade. Né? Porque... Da comunidade negra. Muitas vezes a situação, ela não vem até você. Mas você tem possibilidade de buscar a situação. No meu caso, particularmente, foi isso. Eu não tive a situação ao meu alcance, mas eu fui até a situação. Eu fui criar as possibilidades. As possibilidades, elas estão. Eu sempre costumo falar muito isso para amigos, pessoas que são mais próximas. As possibilidades, elas estão aí. Elas surgem todos os dias, por alguém que as queira. Muitas vezes nós nos colocamos numa situação de comodismo também, de aguardar. Então, eu acho que o tema ele é bacana, inclusive para a própria sociedade negra discutir isso. Será que nós estamos realmente fazendo por onde? Estamos buscando pelos meios, pelos mecanismos corretos? Continuo achando que esses sistemas podem e devem ser utilizados, mas de uma maneira muito específica, muito bem elaborada e por um tempo menor possível, né? O correto é que nós... Eu quero te agradecer, viu, Genival, Eu agradeço por ter novamente. participado do nosso programa. Muito obrigado. Foi uma conversa muito leve, embora eu quero deixar bem claro aqui, gente, independente da sua cor, você deve fazer uso do seu direito, né? Se existem essas cotas, faça uso dessas cotas, né? Desde que pense, que diga, que fale, como canta o Sr. Rodrigues, né? Faça uso do seu direito. Bom? E eu não afirmei, assim, eu falei algumas frases aqui, não são frases que eu afirmei, viu, gente? São coisas que a gente escuta. Exatamente. Né? E a gente precisa mudar esse mundo mesmo, né? Somos todos iguais, né, Genival? Exatamente. Olha que moço bonito aqui. Obrigado. Obrigada mais uma vez. Sou eu que agradeço. Vamos fazer intervalo rapidinho e já voltamos com mais Sabor de Vida.